Sejam bem-vindos ao Market News. Estamos em meio à crise de todas as crises e você acha que agora o risco de guerra passou? Não, gente. Agora que começa a guerra. Eu não vou nem comentar o que vocês estão assistindo, mas esse símbolo é um símbolo que começou na Itália com Benito Mussolini. Aqui ele vem sendo atribuído à direita, mas não é, tá, gente? Só pra vocês saberem, isso daí é mais velho que andar pra frente. E esse cara aí tentou roubar a casa desse indivíduo, que só não foi possível porque ele tinha aquilo que vocês estão vendo na mão dele. E o pior é que é tanta coisa louca acontecendo, é tanto ódio, é tanta coisa em meio à guerra que nós temos que aprender e saber como se defender. Porque tem determinado tipo de pessoa que eles não temem nada e nem ninguém. E se você não estiver preparado para lidar com esse tipo de coisa, você vai acabar pagando um alto preço. Então vamos falar sobre o Market News. Vamos falar sobre o que a gente pode fazer para se defender em meio a tantas coisas horríveis que estão acontecendo aí nesse mercado financeiro. Nós temos o Fed, a reunião amanhã, na quarta-feira. O mercado vai ter uma volatilidade muito grande, muito significativa. Será que vem sangue nas ruas? O que será que vem por aí? O seu sangue nas ruas ou o sangue nas ruas do mercado? Vou falar de mercado, né, gente? E esquecer o que está acontecendo aí. Mas, de qualquer maneira, vamos falar também sobre a promoção da Apex. Está de volta a 80% e agora é a melhor de todas, porque você paga 80% de desconto no desafio para ser trader profissional. E se você não passar no primeiro mês, você também tem descontos recorrentes de 80%. Imperdível, vou deixar o código para vocês aí na tela. Você tem que clicar ali em mais e daí pegar o link na descrição. BankMath 40 para Elite e o código que está aqui na tela, TUULIWHX para Apex. É muito importante vocês cliquem e vejam ali na descrição do vídeo que tem um monte de informação que eu sempre coloco ali, tá, gente? Então, clique em mais ali. O meu tá aqui more porque tá em inglês. Mas ali tem várias informações importantes que você não pode perder. Inclusive, às vezes tem índice na descrição que você pode chegar mais rápido e encontrar o que você quer. Vamos nós, porque a missão impossível continua. Sonhos sem objetivos são só sonhos. E aí, vai ficar no sonho ou vai fazer um plano e cumprir o teu objetivo com disciplina, muito trabalho, suor e lágrimas? A opção é sua. Vamos falar sobre Market News. Updates sobre a Apex, novidades. A Apex, ela tem duas coisas novas. A primeira é que tem um botão ali de Flatten Accounts. Quando você se loga na plataforma da Apex, se você for lá em cima no canto superior direito, você vai ver Flatten Accounts. Significa deixar tua conta no 0 a 0 e fechar todas as posições. É o botão do pânico, tá? E a segunda notícia, que é melhor do que essa ainda, lembra, né? A gente tem que fechar as posições para quem opera futuros até as 5 East, que é o horário de Nova York, né? E isso daqui dá 6 horas do Brasil. Então, até as 5h59, você tem que ter fechado as tuas posições. A Apex agora, ela removeu essa regra. Isso significa que se tiver operações abertas, quando bater o horário, automaticamente elas vão ser fechadas e você não vai reprovar no desafio para ser trader patrocinado por causa disso, o que é muito legal. Será que já vimos o pior? Bem-vindos ao Market News, eu sou a doutora C e vamos aos principais acontecimentos que estão para vir aí. O mercado americano fechou em vermelho, SP500 menos 0,39%, Nasdaq menos 1,09% e o Dow 0,13% negativos. Interessante como aquelas ações industriais continuam melhores ali no Dow, que está liderando o mercado. Vamos ver agora os diferentes setores. Esse mercado onde o consumidor defensivo, as utilidades, o mercado imobiliário fica mais verde e aí fica em vermelho aqui o setor de comunicação, tecnologia, energia e de consumidor cíclico. Isso aqui é risk off. Isso aqui não é um mercado de tendência de alta, isso aqui é um mercado de tendência de baixa. Isso aqui acontece quando os participantes do mercado eles tiram dinheiro da mesa. E sabe por quê, né? Porque vai ter os FOMC Minutes agora acontecendo. Esse evento acontece na quarta-feira, às 2 da tarde, nos Estados Unidos.
Portanto, 4 horas aqui no Brasil, esse horário novo americano é muito ruim, é ruim pra dedéu. Então essa semana é muito complicada, não só por causa desses FOMC Minutes aí da quarta-feira, mas porque tem Thanksgiving, né? Tem o dia de ação de graças nos Estados Unidos. E aí tudo começa a ficar bem complicado no dia 25, porque na quinta-feira tudo fecha mais cedo. Na 1 da tarde ali, One East do horário de Nova York, tudo fecha. Cuidado, viu? Então, sexta-feira vai ter o Thanksgiving, esse dia de ação de graças. Então, como a semana ela tá meio complexa, vamos ver aqui o gráfico diário do SPY, tá? ETF do SP500, para ver o que tá pegando. Porque historicamente o Thanksgiving, tá, acontece em novembro. Então nesse ano aí de eleição de midterm que tem, né, essas eleições de segundo turno nos Estados Unidos, normalmente isso tudo é muito bullish, tá? Se for acontecer alguma coisa ruim, tem que ser nessa reunião aí do Fed, tá? E aí depois não tem nenhuma notícia até dezembro. Então quando o mercado fica sem notícia, normalmente ele sobe, fica tudo numa tranquilidade. Isso em termos de sazonalidade que eu tô falando, né? Então, provavelmente, pro final da semana, a gente vai ter um rally bonito acontecendo, né? Que deve ser o esperado. E agora todo o foco se volta, então, para esses FOMC Minutes. Então, o que aconteceu aí, né? Um pequenozinho doji, ou seja, a abertura ficou igual ao fechamento. Os amadores, que são aqueles que determinam o preço da abertura, não tem a menor noção para onde que vão, né? Para onde que o mercado vai, e os profissionais que determinam o preço do fechamento também não sabem para onde é que vão. Por quê? Porque tá todo mundo esperando o FOMC Minutes. Um volumeco bem pequenininho. Tá todo mundo esperando, gente. Não tem jeito. Essa decisão de juros é a coisa mais importante que tem para o mercado. Então o mercado ele fica muito ruim quando ele fica de lado, porque não entra em tendência e aí as pessoas começam a perder dinheiro, porque vende, daí sobe, compra, o negócio cai. Só que de qualquer maneira, no médio prazo, curto prazo, a gente ainda tá numa tendência de alta, né? Porque os preços ainda eles estão se mantendo aí, eles subiram e daí ficaram parados agora nessa enrolação. A gente vê aí os preços bem acima da média de 20, o que mostra essa tendência de alta se mantendo. Se a gente olhar para uma cadeia, a gente vai ver ali essa linha de tendência alta também nesse PPO. Então é muito interessante de ver quando aqui no passado, toda vez que esse mercado começou a subir, ele segurou ali na média de 9, né? Ele se manteve ali acima e aí subiu sem maiores problemas. Foi assim em dezembro, foi assim em maio, o mercado sempre subindo, bem como aquele rally de março deste ano. Então, essa média verdinha aqui, apontando para cima, né, é a média de 9. Então, a partir do momento que o mercado começa a segurar na média de 20 e os preços se mantêm acima da média de 9, a gente entra em super trend. E aí tudo é mais fácil de operar, porque daí fica muito na cara que o mercado fica em tendência de alta. Mas aí vem a pergunta, será que realmente ele vai ficar em tendência de alta? Porque até chegar a essa reunião aí do Fed, muita coisa pode acontecer, né? E normalmente o mercado ele pode fazer um movimento contrário, que é o que normalmente acontece. Então a gente pode ter uma vendona aí do SP500 e de repente o negócio segurar do nada, né? Por isso que é muito importante ver o movimento que o mercado está fazendo antes dos FOMC Minutes, porque normalmente ele vai fazer o contrário, tá, gente? Então, se tiver uma queda violenta e braba, é porque depois vai subir, né? Se tiver uma subida muito louca, é porque vai ter um crash feio, né? Então, fiquem espertos nisso daí. Então, na quarta-feira, se liga ali quando for 4 da tarde do Brasil, que é as 2 East lá dos Estados Unidos, né? Porque liberou a notícia, o mercado vai reagir de um jeito. Então, normalmente, o movimento esperado é exatamente o contrário. Muito cuidado. Então, a sazonalidade, né, a temporalidade esperada, vamos dizer assim, é que vá tudo para cima, a gente atinge ali os 408, né? Ali da linha do semanal, essa linha tracejada azul, né? Mas, dependendo, a gente pode ir primeiro lá para os 388, fazer que vai ter um crash, e de repente o negócio segura e sobe, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Nasdaq, né? A ETF QQQ. A imagem é a mesma, a gente está ali segurando na média de 9, tá beirando então a média de 20 também.
Então, no verão ali dos Estados Unidos, aconteceu uma coisa parecida. O negócio ameaçou quebrar a média de 20 e depois subiu. E foi assim em julho e também em agosto. Ameaçou quebrar a média de 20 e depois subiu. Então, muito cuidado com essas ameaças em quebrar e romper para baixo ali a média de 20, porque às vezes é falso. Esses dois momentos ali do passado, eles determinaram fundos anteriores. Então, o mais provável, né, é que a gente veja esse mercado ficando de lado mesmo, né? Terça normalmente é um dia bom. O problema é que é uma terça-feira antes da quarta ali da reunião do FOMO, que aí pode deixar a terça-feira meio ruim, né, vamos dizer assim, porque o mercado todo está esperando esse evento. Então, aqui o Nasdaq também pode fazer um movimento muito forte de subida para depois ter um crash, ou fazer um movimento muito forte para baixo, para depois achar um fundo importante. É por isso que é importante a gente ver onde é que está indo o dinheiro ali dos índices, tá? Se a gente colocar o gráfico QQQ barra SPY, ou seja, Nasdaq dividido por SP500, seria como se fosse o mercado risk on dividido por um mercado risk off. Um mercado dividido, assim, uma tendência de alta dividido pela tendência de baixa, vamos dizer. Porque quando a gente tem um rally de verdade, o primeiro que dispara enlouquecidamente é o Nasdaq. Sempre foi assim. Então eu vou sair do gráfico diário, vou aqui para o gráfico intraday de 2 horas e olha o que temos aqui. A gente precisa ver que esses níveis aqui, eles têm uma segurança. O mercado pode ficar até de lado, mas não é bom ficar caindo muito aqui não, sabe? Porque o dinheiro tem que estar dentro do Nasdaq. Se o dinheiro começar a sair do Nasdaq, o SP500 não segura, não tem jeito. Então é importante comparar agora o que está acontecendo nessas ações industriais aqui no Dow Jones. Isso porque quem está mandando em tudo agora é o Dow Jones. Então a gente está num ponto muito importante aqui de resistência, mas olha que interessante, o Dow ele está acima do ponto de resistência. Ele viu ali a resistência, deu uma corrigidinha, mas muito de leve, porque agora a gente vai ter a reunião do FOMC aqui na quarta-feira. É por isso que a gente tem de olhar aqui o smart money, tá? Então, aquele mercado dos bonds, ou seja, da renda fixa americana. Vamos começar aqui com a High Yield Bonds, tá? HYG, que fica demonstrado aqui em azul, e embaixo o dumb money, aquele dinheiro burro, né, que aqui está representado pelos índices americanos, no caso SP500. E o que nós temos aqui? Nada. Não tem nenhuma divergência para contar a história, absolutamente nada. E pelo não dizer que não tinha nada, apareceu até essa divergênciazinha de alta aqui 3 dias atrás, mas não vingou. E se a gente considerar as semanas passadas, até apareceram essas divergências de venda porque os bonds venderam, tá? Enquanto que o SP500 ainda estava subindo. Mas assim, se a gente desconsiderar o curto prazo e ver o médio prazo, olha que interessante. Tem uma divergência de venda. Por quê? Porque a gente vê ali os bonds que não estão fazendo topos mais altos, enquanto que aqui embaixo, no SP500, ele segue fazendo topos mais altos. Então, por que o índice está subindo quando a renda fixa não está subindo? Alguém já está começando a vender a renda fixa. Então, isso aqui é uma divergência de venda, porque isso daqui sugere um topo aqui na renda fixa. Então, se na quarta-feira surgir muito volume e ter uma venda bem significativa nos índices, pronto, aí vocês lembrem dessa divergência aqui com os bonds, porque ela é importante, tá? E aí vai ter confirmado essa sugestão que está aparecendo aqui. Só que ao mesmo tempo a gente teve essas divergências de venda também no passado aqui, mas acabou não rolando, entendeu? Quem sabe agora até acontece e nós temos uma venda bastante importante aí acontecendo nos índices na quarta-feira. Por isso que essa reação do mercado vai ser tão importante na quarta-feira. E é por isso que também é fundamental a gente falar do VIX, do índice de volatilidade e medo do mercado, porque ele é inversamente proporcional. O mercado sobe ou é porque o VIX está caindo. E quando o VIX sobe, está todo mundo com medo e aí o mercado cai. A impressão que tá é que o VIX achou um fundo, gente. Na verdade, duplo fundo. Sentiram aqui o duplo fundo? E se eu entrar aqui no intraday, nas 2 horas, olha só. O MACD já está fazendo uma linha de tendência alta aqui no PPO. E isso é divergência de alta. Se o VIX for subir, realmente a gente vai ter um problema que o mercado vem abaixo. Só que assim, a divergência precisa confirmar. Ou seja, o mercado ele realmente precisa que o VIX suba para daí os índices caírem, tá? Então, normalmente começa com o VIX, tá? E detalhe, será que esse PPO aqui do MACD não vai dar uma compra quando essa linha azul cruzar essa linha amarela aqui? E isso é muito importante,
Porque se o MACD der sinal de compra e se o VIX subir, o mercado vem abaixo. Volatilidade sobe, é porque o mercado está caindo. Quando as pessoas têm muito medo, o mercado realmente vem abaixo. Então, esse mercado aqui ele pode estar se ensaiando para exatamente esse MACD dar compra e esse VIX daí subir e os índices virem abaixo. E assim, não tem como saber se essa tendência de alta vai acontecer aqui mesmo, né? Tem que esperar ali a reunião de quarta-feira. Se os caras do Fed, né, o Powell, ficar lá falando, olha, nós vamos pausar aqui a taxa de juros, vai ficar estável. Gente, esse mercado dispara, vai ter um ralizão de final do ano violento. Agora, se os caras começarem a falar, não tem jeito, nós temos que conter a inflação, o número do emprego aqui não tá boa ainda, então se começar muita gente ficar empregado, aí a economia vai andar e aí vai ter muita inflação e a gente precisa conter a inflação, vai ter que aumentar muito a taxa de juros, esse mercado vem abaixo. Então, notem o tom do discurso para saber para onde que esse mercado deve ir. E é por isso que a gente tem que ver se os índices eles estão em concordância ou não. Se eu colocar o Dow Jones industrial para cima e o Dow Jones de transporte para baixo, você vai ver que um está indo para cima e o outro está indo para baixo. Opa, então nós temos aqui uma divergência de venda que ainda não foi anulada. Então, isso daqui é um alerta. O Dow Jones não está confirmando. E pela teoria do Dow, os índices têm de confirmar, para a tendência ser válida. Então, pela teoria de Dow, quando o Dow Jones Industrial está liderando com uma performance melhor e o Dow Jones Transport está ruim, né, que não está passando ali as máximas anteriores, é porque o mercado está fraco. E existe essa reversão potencial para uma tendência de baixa. Só que assim, esse negócio aqui, ele não é imediato, tá? Então não é porque você viu isso aqui hoje que amanhã vai acontecer. Mas é um alerta que a gente precisa lembrar que isso aqui acontece mesmo. Então, aqui, por exemplo, às vezes, né, parece que vai para um lado e daí vai para o outro. Então, por isso que tem que ter muita paciência, olhar, observar, né? E a partir do momento que o mercado, por exemplo, se ele engrenar, começar a subir, e aí a gente vê os preços fazendo topos mais altos, aí invalida totalmente essa teoria que cai por terra, né? E a gente não vai ter mais divergência de venda e o mercado pode continuar subindo, tá? Agora, se realmente esse mercado reverter, então era porque isso daqui era isso aí mesmo. A grande questão é que os indicadores, eles demoram, porque eles indicam o preço. Então, por isso que tem que ter uma paciência e entender o que está acontecendo. Por isso que o VIX, ele é muito melhor para timing do que esses outros indicadores. E também essa relação, né, da renda fixa com os índices, que é aqui a relação da HIG com o SP500. Mas é interessante pensar em tudo isso que está acontecendo, porque daí você já fica com uma ideia, e aí a tendência, por exemplo, aqui é mais bearish do que bullish, né? A gente está pensando, pelo menos eu estou pensando aqui numa tendência mais de baixa do que de alta. Agora, tem que falar, né? Olha como o Dow Jones Industrial subiu bem mais do que o Dow Jones de transportes, que está bem demorado aqui para subir o negócio. Parece mais uma bandeira de baixa aqui nesse Dow dos transportes, não parece? Mas, de qualquer maneira, tudo isso aqui é filosofia. A gente precisa realmente ver o que vai pegar nesse mercado na quarta-feira. Vamos falar um pouquinho também do dólar. O dólar achando fundo aqui, ó. Pelo menos no curto prazo, o dólar parece que está ficando mais forte aqui. Talvez o dólar esteja querendo aqui testar os 50% aqui do nível de Fibonacci. E é interessante ver aqui embaixo em azul, que é o SP500, que parece que está fazendo uma bandeirinha de alta, né? Essa bull flag. Só que aí é pegadinha, né? Porque aí se o dólar estiver fazendo uma coisa mais de alta, né? Esses preços do índice estão subindo exatamente para daí o negócio vir abaixo. Cuidado. É claro que se o dólar for até ali, vai nos 50% e reverter, aí a gente vai ter o índice explodindo violentamente, aí o rally do final do ano ele tende a começar, né? Então, tem que esperar essa reunião de quarta-feira. Por isso que é importante falar da renda fixa e do rendimento desses 10 anos aí dos bônus americanos, tá? Por enquanto tá tudo na paz, parece aqui que os 10 anos eles estão fazendo essa bandeira de baixa aqui, essa bear flag, e parece que tá querendo armar que vai romper para baixo. Se romper para baixo vai ser bom, porque daí os índices eles sobem e daí todo mundo vive feliz para sempre, tá? Agora se vai acontecer, não sei.
É impressionante ver como esses rendimentos dos bons americanos, eles caíram, né? É como se o dólar tivesse achado um topo, né? Nesses gráficos mais de longo prazo. Interessantíssimo ver. Foi até num nível bem dramático que eles tiveram queda. Tudo isso é muito positivo para o mercado se continuar nesse ritmo. Isso porque quando esse rendimento dos 10 anos eles caem, as valuations das empresas, os preços, né, dos valores, eles aumentam. E aí gera um FOMO louco, as pessoas saem comprando e aí tem um ralizão, né? Historicamente tem essa sazonalidade que depois de novembro a gente começa um rally do final do ano, rally de Natal muito forte, que aí tudo sobe, todo mundo fica feliz, tá? E é muito forte nesses momentos aí de eleições americanas, né, do segundo turno que, tipo, ninguém acredita, né? Às vezes de tão forte que é historicamente. Se uma coisa dessas acontece, nossa, os PLs explodem, as empresas vão maravilhosamente bem e aí tudo salta. Mas isso é historicamente, né, gente? Nós estamos vivendo uma época aí muito conturbada, tá? Então vamos ver agora o índice aí de medo e ganância. Nós continuamos firmes ali na ganância, nos 62 pontos. O momento do mercado aqui mostra que esses preços eles estão se mantendo acima ali da média de 125 dias que está em amarelo. Tudo isso aí é muita tendência de alta, né? Bem bullish. Os preços aqui das ações, a força, né, continua bom ali, tá subindo. O Breadth Indicator, tá, que é ali que mostra se o mercado tá vivo ou não, tá subindo bastante. Chega a bater ali na extrema ganância. E a relação de put barra call, que mostra se realmente tem mais put do que call, né? Quando começa a cair demais, até sugere que a gente possa estar num topo. E é interessante ver que ela ainda está movendo para baixo, o que até certo ponto é bullish. A volatilidade de mercado, o VIX, né? Tá mostrando que está indo para baixo, o que é bullish também. Aqui a Safe Haven Demand, que é se está indo mais para a renda fixa do que as ações. Na verdade, está indo o contrário, o dinheiro está entrando no mercado de ações. E os junk bonds estão aumentando. Olha que interessante esse mercado do jeito que ele está agora. Aqui é tudo sinal bullish, gente. As pessoas estão começando a querer tomar mais risco e sair daquele esconderijo lá de ativos de maior defesa, né? Então esse aqui é o gráfico da sazonalidade, esse é o gráfico das eleições de segundo turno e é um gráfico bem legal porque mostra a evolução desde 1946. Então se a gente olhar aqui, desde a Segunda Guerra Mundial, esse mercado ele acha um fundo em novembro, tá? Só que não é agora, é no final de novembro, tá? Porque tem um quedão aí, tá? Ele pode acontecer nessa reunião do FOMO, que vai que, né? A reunião do FOMO que marque um ponto importante, a gente tem um quedão violento. E aí depois achou o fundo do ano e aí vai feliz pra galera com esse rally do final do ano aí até final de dezembro. Mas é interessante que a gente tá nessa janela temporal aqui, que é quando o mercado ele tenta achar um fundo. E se você fica achando, mas não é possível, nós estamos aqui no Thanksgiving, né? Tem tanta coisa ruim acontecendo, pandemia, o escambau, confusão de comunista, sei lá o quê. Sim, gente, o problema é que a economia e o mercado da bolsa de valores, eles são diferentes, né? As pessoas acham que é tudo igual, mas não é. Porque o mercado é uma coisa meio louca, as pessoas têm que ter demanda, tem oferta ali, sabe? Então fica muito complicado, até que chega um ponto que todo mundo ali concorda no preço e aí o mercado vai para uma direção específica. Mas até isso acontecer, muita coisa contrária ao pensamento de muita gente acontece, é por isso que ninguém entende o mercado às vezes, porque os movimentos eles são totalmente aleatórios e randômicos, é que de repente se organiza, e aí todo mundo, é verdade, estava subindo, é verdade, estava tendo um crash. Mas então, em resumo, médio prazo a gente ainda está em tendência de alta, só que curto prazo a gente está muito indeciso, e até eu diria que tá bearish, viu gente? Particularmente por causa da reunião dos FOMC Minutes agora da quarta-feira. Vale lembrar que esse ainda é um mercado bear e que no longo prazo a gente está numa tendência de baixa muito feia, tá, gente? Então, se por um lado a gente vai ter esse rally lindo do final do ano aí, por outro lado, infelizmente no ano que vem é bem possível e bem provável, na verdade, que a gente reteste as mínimas anteriores e até passe delas.
Então, nesse curto prazo, a gente está nessa tendência de curto prazo mais bearish, indeciso para bearish, vamos dizer assim, né? Terça-feira tem que lembrar que tem o dado ali de divulgação do petróleo, que acontece depois que o mercado fecha, mais ou menos ali em torno, né, é que agora mudou o horário, vai 6 horas, 6h30 aqui do Brasil. E também tem uns caras do Fed falando agora na terça-feira, mas sem grandes coisas, porque o grande evento mesmo vai ser na quarta-feira, que vão ser os FOMC Minutes. Lembrando também que lá pelas 11h30 East, ou seja, 1h30 da tarde aqui do Brasil, também tem os resultados da EIA, ali do petróleo. Então não fica pensando que por causa que os caras do Fed vão falar agora terça-feira que esse mercado vai se mexer. Não. Provavelmente esse mercado ele vai enrolar bastante até na quarta-feira, que é aí quando vai ter uma volatilidade explosiva acontecendo. Lembrando que vai ter também liberação de números de emprego americano, né? É isso que eu tinha para colocar para vocês. Muito obrigado pela atenção dispensada e até uma próxima oportunidade.